Bem-vindas ao Método KC. Viva o extraordinário. Meu nome é Kathleen Cristine. Eu ajudo você, mãe, mulher empreendedora, que passou pelo mesmo que eu. Eu ajudo você a transformar a sua vida, o seu negócio e mudar a sua realidade. E eu tô aqui gravando um vídeo, iniciando esse curso para falar para você e para mostrar que é sim possível romper um ciclo. Ciclo de abuso, ciclo de violência física, psicológica, de relacionamento abusivo. E para você também poder aumentar suas vendas e poder viver a maternidade. E não somente sobreviver, mas viver, ter tempo para a família, você ter tempo para fazer o que você tem de objetivo, de missão, das suas metas. Então, esse curso não é apenas um curso. Não é só pensando no lucro, não é só pensando em dinheiro. Esse curso é para ajudar a transformar a sua vida, seu negócio e, repito novamente, mudar a sua realidade. Essa aqui sou eu, pequenininha, nem imaginava pelas coisas que ia passar durante a minha vida até hoje, né, aos 26 anos. Tô perto de completar os 27. Mas essa sou eu, pequenininha. Aqui tenho, acredito eu, que já é perto de um ano, mais ou menos. E essa daqui, um pouco, vou passando aqui as fotos, meus irmãos. E na medida que eu fui crescendo, desde criança, eu sempre fui muito ingênua e inocente para muitas coisas. Então eu sempre vivi no meu mundinho. Eu morei muitos anos na fazenda, como eu já disse pra vocês. E eu passei muito tempo na minha vida vivendo em outro mundo. Eu sempre falo pra todo mundo, eu acho que eu vivia num mundo paralelo. E quando eu falo que eu vivia num mundo paralelo, é porque quando eu acordei, depois que eu tive meus filhos, vou falar aqui especificamente do meu primeiro filho, parece que eu acordei pra realidade e parece que eu comecei a ver o mundo de outra forma. Antes eu só tinha dúvidas, insegurança, traumas que eu achava que eu nunca ia conseguir superar. Vou até passar umas fotos aqui pra vocês vendo, né, mais ou menos um pouco em ordem cronológica como que foi a minha vida, né, até mais ou menos agora os 26 anos, pra eu mostrar pra vocês que é possível e pra falar pra vocês que vocês conseguem. E não importa se você tá começando agora, se você tá vendendo algo e acha que não vai conseguir escalar. Eu tô aqui pra falar, eu acredito no seu potencial. E eu acredito que você vai conseguir exclusivamente viver da internet. Vai ter tempo para os seus filhos, vai ter tempo para sua família, vai poder viajar, vai poder viver o extraordinário. E eu quero falar para vocês que desde muito nova, eu sempre tive uns pensamentos diferentes, sempre fui meio fora da caixinha. E eu tô aqui para romper esse ciclo e para tirar vocês de uma bolha de pensar que a vida é só isso: trabalhar, pagar conta, não ter tempo pra família, não ter tempo pros filhos e achar que a vida é assim, ficar aceitando migalhas de relacionamento. Esse curso é pra você, mulher empreendedora, mãe, ou que tá começando, ou tá no CLT também e quer viver do digital. É pra transformar sua vida, seu negócio. Se você quer aumentar suas rendas, se você quer viver exclusivamente ali na internet, seja com o seu produto para aumentar suas vendas, eu vou ensinar vocês do zero, absoluto zero, até o primeiro anúncio. Desde você criar sua identidade visual, fazer um criativo no Canva. Kelly, mas será que eu vou conseguir fazer um criativo no Canva? Vai conseguir. Vai. Porque eu vou ensinar aqui pra vocês. E o suporte necessário, vou estar aqui para dar o suporte necessário. Então, quando vocês iniciar o curso, não travem no primeiro obstáculo, no primeiro desafio. Ah, Kathleen, fiz lá a minha identidade, comecei com o meu público-alvo. Ah, será que eu vou ter resultado? Não pense em, ai, será que eu vou conseguir ter um resultado? Pense assim, eu vou conseguir ter um resultado. Eu vou conseguir aumentar o meu faturamento. Eu vou pegar o meu produto, vou anunciar. Se eu tô no CLT e não tenho ainda um produto, ou não vendo ainda nada, vou procurar minha afinidade, vou procurar alguma coisa que eu sou boa, ou um produto, ou fazer alguma coisa e vou vender. Vou anunciar, vou patrocinar e vou aumentar meus ganhos para eu conseguir viver, cuidar dos meus filhos e não somente sobreviver, mas viajar, curtir, cuidar da família, viver o seu extraordinário. E, gente, se eu começar a contar aqui
Olha, eu não ia nem falar muito nesse vídeo isso, mas eu vou passar aqui pra vocês, porque a minha vida é um testemunho e eu preciso falar disso. Porque, se não, porque acredito eu que muitas mulheres se calaram muitas vezes por medo, insegurança e por achar também que, ai, por que compartilhar a minha história? Mas eu tô aqui pra compartilhar minha história com vocês, porque às vezes muitas mulheres já passaram por isso, abuso, violência física, psicológica. Essa daqui era eu, inocente, sem saber nada da vida, 20 e poucos anos, achando que o mundo era um mar de rosas, achando que todo mundo era bom, e sempre com dúvida. Ah, mas fulano, será que fulano é assim? Acho que não. Ah, é coisa da minha cabeça. Sabe quando o seu parceiro, você sabe que o seu parceiro é ruim ou tá fazendo alguma coisa, mas você não quer acreditar, ou vira aquele negócio e fala assim, ah não, por quê? Isso é insegurança. Ai, coisa de gente que é mulher, que sei o quê. Então eu acabava deixando muito pra lá minhas intuições, o que eu pensava, pra viver o meu relacionamento, porque eu sempre pensei em família, sempre pensei em construir uma família. Sempre pensei em construir uma família. Eu falei assim, não, eu vou estar com uma pessoa, vou engravidar, vou cuidar dos meus filhos. E na época que eu conheci, por exemplo, meu ex, eu nem pensava em ter filhos. Foi uma coisa que surgiu mais dele do que de mim, mas que depois virou um desejo meu de ser mãe. Aí eu tive um aborto, engravidei, tive um aborto. Fiquei muito triste, muito chateada. Fiquei isolada, vamos dizer assim, porque era a minha primeira gestação. E eu, como muito meio boba, assim, vamos dizer, peguei, fui, fiz ultrassom. E, né, depois, quando eu descobri que tinha tido um aborto, fiquei muito chateada, que eu tava muito feliz e tal. Aí passou alguns meses, eu engravidei novamente, bem no mês que eu tinha começado a tomar remédio, e eu engravidei. Eu não queria, até ia terminar, tava até pensando, não tinha falado ainda, mas tava ali com o pensamento de não continuar o relacionamento. E nesse mês, que eu tava ali meio balanceada e tal, peguei e um dia em casa falei, nossa, tô me sentindo estranha. Peguei e comprei teste de gravidez, tava grávida. E eu fiquei assim, nossa, tava super triste, super desanimada, tava, sabe, super insegura. Engravidei do meu primeiro filho. Que aí, e depois que eu fui passando os meses, eu fui ficando mais feliz, fui ficando mais animada. Só que meu relacionamento só me deixava mais mal, vamos dizer assim. Eu grávida nos primeiros meses, muitas discussões, muitas brigas. E eu com medo de acontecer também alguma coisa na minha gestação, porque eu, né, tinha tido um aborto, decidi seguir ali a maternidade solo. Foi uma briga, falei, cada um vai seguir o seu caminho, vamos dizer assim. E fiquei sozinha, só que nesse ficar sozinha, eu já tinha passado por muitos perrengues. Esse mês me deixou dívida, me deixou traumatizada, me deixou psicologicamente destruída. E eu fiquei sem saber o que fazer. Confesso pra vocês que eu achava que eu ia viver assim o resto da vida. Sem saída, insegura, sem saber o que fazer. Só vivendo por viver ali, tipo, no sentido de, como que eu posso dizer pra vocês? Sabe assim, viver? Vou trabalhar, pagar minhas contas, cuidar do meu filho. Será que eu vou conseguir cuidar do meu filho? Aí começou aquelas várias perguntas na cabeça. Meu Deus, será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos sozinha? Porque eu era o meu primeiro filho, mas só que eu, tipo, antes com aquele pensamento ansiosa, meu primeiro filho, mas e se futuramente tiver outro filho? Eu já ficava, sabe, assim, meio ansiosa e tal, porque eu pensava, gente, será que eu vou conseguir cuidar de um filho sozinha? E eu ficava pensando, acho que eu não sou capaz. E muitas das vezes eu travei por achar que eu era incapaz de conseguir fazer um curso, de conseguir, sei lá, finalizar algo, começar, vamos supor, fazer aqui o curso pra vocês, então eu achava que nunca tava bom. Na verdade, eu começava, terminava, eu sempre gostei de estudar, gostei de trabalhar, só que eu sempre achava que faltava alguma coisa, sempre achava que tinha que melhorar, que nunca tava bom e que existia os cursos melhores e tal. Só que eu entendi uma coisa, que nem tudo que você vê na internet, curso e tal, é pra você. Então, esse curso eu tô falando especificamente para mães, mulheres empreendedoras que querem transformar sua realidade, que querem aumentar o seu faturamento, que querem viver o extraordinário, que querem ter tempo, sabe, para filhos, família, que querem viver o seu extraordinário. Então, quando eu iniciei esse curso, do fundo do meu coração, eu peguei e pensei, não, chega, sabe, chega de aceitar tudo, chega de ficar calada, chega de ter medo de começar algo, de falar algo, de expor por exemplo, minhas dores, meu sentimento. E quando eu falo de dores, gente, não é dores físicas, não. É tipo assim, medo de pegar e começar, vamos supor, cuidar do meu filho sozinha.
de achar que, sei lá, talvez eu não seria capaz de trabalhar e sustentar uma casa e meu filho. E hoje em dia eu tenho 2 filhos, eu sustento minha casa, eu tenho meu trabalho e eu vivo exclusivamente do marketing digital, eu vivo exclusivamente da internet, eu trabalho home office. Eu viajei, vou até colocar aqui, ó, viajei pra Santa Catarina, viajei pra praia, viajei, né, pra alguns lugares que me deu a oportunidade, né, de viajar. E isso mesmo eu passando por várias coisas. Eu fui roubada. Gente, aconteceu tantas coisas comigo que às vezes eu fico pensando assim, olhando, né, pra outras mulheres também, falando, gente, tem mulher que tem muito mais filhos, tem mulher que às vezes trabalha o dia inteiro fora, os filhos estão na escola e quer aumentar seu faturamento, quer viver também da internet, mas tá com aquela trava, aquele negócio, será que eu vou conseguir dar o primeiro passo? E novamente, eu vou repetir aqui pra vocês, fica até mais perto aqui, eu acredito em você. E eu acredito que você vai conseguir. Igual eu consegui. Eu trabalhava numa agência, cumpria horário. Hoje em dia, eu trabalho em casa. E ganho mais do que eu ganhava na agência. Por que você, mãe, mulher empreendedora, ou às vezes você que tá no CLT e quer sair, pega o que você tem mais afinidade, que você tem desenvoltura, vende um produto, vende, vamos pra, Kathleen, eu faço crochê em casa. Vende. Faça disso uma renda fixa sua. Transforme isso numa renda para você. Uma renda fixa ali no mês. Invista naquilo que você tem desenvoltura, que você tem afinidade. E aumente seu faturamento com anúncios online. E esse curso, por que eu tô gravando esse vídeo aqui antes de público-alvo? Antes de passar todas essas aulas para vocês? Porque vocês vão olhar as aulas, vão começar a fazer. Em algum momento vocês vão olhar e falar, será que eu consigo fazer isso aqui? Consegue. Vocês vão conseguir criar um criativo, vão conseguir criar o seu primeiro anúncio e vai conseguir patrocinar. E eu vou estar aqui para dar o suporte necessário. Gente, olha pra mim aqui. Eu vou passar aqui as fotos. Deu antes. Deu aqui antes uma menina boba, inocente, ingênua. Só pensava em estudar, trabalhar na família. Eu sempre me doei pra minha família. E quando eu conheci essa pessoa, assim, do meu último relacionamento, eu só pensava assim, construir família e tal. Se não der certo, larga uma outra pessoa, mas eu sempre tive esse pensamento de família. Olha o que aconteceu comigo. Passei minha gravidez sozinha, de alto risco. Meus filhos, talvez, não era nem pra estar aqui hoje em dia, porque, gente, eu passei, assim, por 2 gravidezes bem conturbado. Então, assim, eu não sei nem como. Hoje em dia eu tô aqui contando essa história aqui pra vocês. Porque teve, por exemplo, um dia que eu achei que eu ia dessa pra melhor. Eu assim, não. Gente, então assim, tem coisas que acontecem na vida da gente que eu acho que é pra acordar. Depois que eu tive meu primeiro filho, eu vou falar especificamente do meu primeiro filho, porque depois que eu tive ele, parece que eu comecei a enxergar as coisas diferentes. Sabe enxergar de verdade, assim? Parece que eu acordei pra realidade. E hoje em dia eu vivo exclusivamente para os meus filhos. Meu foco é dar o melhor para eles. É trabalhar e investir, né, tanto no futuro deles, tanto também em casa, para eles terem um lar, para eles futuramente estudar numa escola boa. Acredito, né, que toda mãe aqui quer poder pagar um plano de saúde para os filhos, quer poder pagar um plano de saúde, se tem 1, 2, 3, 4, 5, não importa, mas quer ali dar o melhor pro filho. Se você tem um filho, você vai querer dar o melhor pra ele. Se você tem 2 filhos, você vai querer dar o melhor pros seus 2 filhos. A gente que é mãe e se importa, né, com os filhos, vai querer pagar um plano de saúde. Se tiver dinheiro, vai querer pagar uma escola boa, vai querer comprar uma roupa boa, um sapato bom. Teve dias que eu levantei que eu não sabia como que eu ia fazer o enxoval do meu filho. Eu tinha dívidas altas, que nem eram minhas, era do meu ex-parceiro de carro, moto, e que eu levantava. Na verdade, assim, tinha dia que eu nem queria levantar. Só que eu levantava porque eu falava assim, eu tenho que lutar pelo meu filho. Que eu tava grávida, né, do meu primeiro filho. E eu pensei comigo, eu não vou deixar ele tornar novamente minha vida um pesadelo. E eu levantei da minha cama, peguei minhas coisas, abri meu notebook e falei assim, eu vou trabalhar até conseguir passar por tudo isso, até pagar as contas. Fui lá, paguei as contas, trabalhei dia, noite, madrugada, grávida, meu filho nasceu. Infelizmente, como eu tinha muita insegurança, não consegui ainda colocar um ponto final, porque eu tava com aquele pensamento de insegurança ainda, porque a gente que é mulher, a gente é frágil.
voltei, engravidei novamente. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque às vezes você vai pensar assim, que mulher que já não passou por isso? Que não deu uma segunda, terceira, quarta, quinta chance pra ex-parceiro, pro marido, pai dos filhos. Porque quando é o pai, né? Por exemplo, o pai do meu filho, então eu pensava assim, pô, ele é o pai do meu filho, por que não dar uma segunda chance? E foi assim que minha vida virou um pesadelo. Então, gente, só pra finalizar, eu tô aqui pra falar que eu acredito em vocês. Se você que é mãe, não tem rede de apoio, passa madrugada, dá um jeito, que eu sei que vocês conseguem. Sei que você que é mãe, mulher, empreendedora, que a gente que tem filho, principalmente, né, se tá ali no dia a dia, na correria, eu acredito no potencial de vocês. E eu sei que vocês vão conseguir fazer esse curso, terminar esse curso, criar o anúncio de vocês e ter resultado. Então, bem-vindos ao Método KC.